Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Gênesis. Nós vamos agora passar o trecho em que Deus inicia a criação das coisas na terra. Nós já vimos anteriormente que Deus disse: haja luz, e com a luz se tornou possível a criação da natureza, das cores, das flores, dos animais, do campo. Então tudo veio a ser criado a partir da luz. A luz então vai refletir toda a beleza da criação, toda a ordem, mas também ela tem, claro, o significado espiritual. Ela vai proporcionar o surgimento da verdade, do amor, da bondade. A luz, ela vai proporcionar a existência da vida na Terra, mas uma vida plena, uma vida com abundância, uma vida de felicidade, de alegria, de relacionamentos, de conhecimento pela própria luz. A luz traz o conhecimento das coisas. Por isso Jesus é chamado de a luz do mundo, porque ele vem também revelar o próprio conhecimento do Pai, o próprio conhecimento de Deus, conhecimento daquilo que agrada a Deus, daquilo que é bom. Então Deus fez tudo bom, Deus viu que a luz era boa. E a partir da luz todas as coisas boas, as coisas de Deus foram criadas. E nós passamos a andar com Deus quando andamos na luz da presença de Deus, da verdade de Deus, do amor de Deus. Nós vamos agora então passar para o livro do Gênesis, capítulo ainda 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então nós passamos aqui da narrativa de Gênesis sobre a criação das baleias, das plantas, dos peixes, todos os animais, e chegamos então ao versículo 26, que nos fala sobre a criação do homem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus está nos céus com todo o poder e todas as criaturas criadas nos céus. Nós falamos aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Enquanto a terra era sem forma e inabitada, não havia possibilidade de vida, no céu já habitavam todas as criaturas celestes. Então já habitavam os anjos, os arcanjos, os querubins. Então quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, quer dizer, a imagem dos seres celestiais, de todos os que estavam ali com Deus, todos que Deus criou, e algumas em posição de liderança, mais próximas ao céu de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus diz que Deus criou os céus, há vários níveis de céu. A terra é um nível só. Todos nós podemos, sim, nos considerar iguais na terra, mas os céus não. Os céus nós temos níveis, temos o primeiro céu, o terceiro céu, temos o céu do trono de Deus, onde Deus está, e então há níveis de liderança. Mas Deus reúne essa liderança em vários momentos. Deus fala: façamos juntos. Então os céus dominam sobre a terra. Os céus orientam a terra. Os céus dirigem a terra. Mas agora que há vida na terra, já há seres vivos na terra, Deus quer criar mais um nível. É o nível do homem, da mulher, do ser humano. Então, alguém vai dominar este espaço chamado de terra. Deus criou os céus e a terra. Quando a terra deixa de ser sem forma e vazia, e a vida, há alguma coisa em movimento, há seres vivos, há um funcionamento na terra, então Deus decide criar o homem de forma especial. Principalmente a imagem e semelhança da liderança celestial. O homem fica próximo aos anjos. Então, em uma escala, em um nível,
Nós temos Deus, temos os arcanjos, temos os serafins, temos os querubins, temos os anjos. E o homem, um pouco menor, diz a palavra de Deus. Deus criou o homem um pouco menor que os anjos. Mas em relação a toda a terra, tudo que foi criado na terra, em condição de domínio. Porque essa imagem e semelhança que nós temos aqui é muito mais nessa possibilidade de dominar, essa possibilidade de liderar, de administrar, de ser governo, de ter um cargo, uma posição nessa hierarquia que vem descendo do último céu até o primeiro céu e chega à terra. Então, quando chega à terra, o homem vai dominar. O anjo vai ser o último no nível de domínio dos céus. E o primeiro na terra é o homem. Mas o homem continua sendo dominado por todos os seres celestiais. Os céus continuam dominando sobre a terra. Os céus dirigem a terra, administram a terra, governam. Os céus determinam mudanças na terra. Então nós vamos ver aqui essa dificuldade, essa liderança do homem na terra é que vai trazer realmente os conflitos que nós temos, os conflitos que aconteceram posteriormente, é porque já há um nível de cargo, de autoridade que passa a ser disputada. Onde há poder, onde há domínio de um sobre o outro, claramente vai haver a possibilidade de surgirem guerras, guerras espirituais, batalhas no céu. Nós aqui falamos sobre o grande dragão vermelho que foi lançado do céu, guerreou contra os arcanjos, contra Miguel e os seus anjos, e o diabo e os seus anjos foram derrotados, foram expulsos do céu. Então vem procurar um lugar ainda para dominar a última instância agora é a terra. Eles já não estão mais em nenhum dos céus. Foram lançados fora dos céus e vêm para a terra, onde o homem foi criado para governar, para dominar. Mas o diabo vem tentar tomar este domínio do homem e colocar este homem a seu serviço, escravo, endemoniado e assim possuído, assim levado a cumprir as vontades do diabo. E ele dominar sobre a terra. Então a guerra vem para a terra. Aí dos habitantes da terra, porque o diabo desceu com fúria, porque sabe que agora o seu tempo é curto, é reduzido. Ele já foi sendo expulso dos céus e agora só lhe resta a terra. Da terra parte para o inferno, para o submundo. Então o diabo quer se agarrar a essa possibilidade de reinar junto com os homens na terra. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a sua imagem conforme a semelhança de Deus, e quando aqui está se referindo à nossa imagem, nossa semelhança, a das criaturas celestiais com capacidade de domínio. Você pode observar toda essa possibilidade e toda essa atitude dos homens de terem a sua propriedade privada, de terem seu espaço de domínio. Todo homem quer possuir alguma coisa. Ele já foi criado com esta intenção de ser a semelhança do ser celestial que domina sobre a terra. Então o homem quer dominar, ele quer o seu terreno, ele quer a sua casa, ele quer o seu espaço. Mas alguns vão sentindo dentro dele essa possibilidade de exercer um domínio maior, exercer um governo, dominar uma nação, tornar-se um rei, porque já há no seu interior essa semelhança dos seres celestiais, até mesmo a imagem e semelhança de Deus, de dominar sobre tudo, de sermos filhos de Deus, e assim queremos dominar. E somos realmente criados, fomos criados com esse potencial, está dentro de nós. Então a guerra vai se tornar, vai acontecer a partir do desejo de dominar aquilo que é do outro. Dominar além, dominar a mais do que uma divisão de espaço. E a missão do homem seria dominar
administrar tudo sobre a terra, mas dominar e administrar com justiça, com equidade, com razoabilidade, cada um com o seu espaço, cada um recebendo aquilo que se propõe, aquilo que lhe é devido, com o maior nível possível de igualdade. Daí vem todos os reinos, as cidades, estado, as nações que foram surgindo, toda a história do Estado, a história do poder político, a história do governo, vem aqui de Gênesis. Porque o homem foi criado com esta intenção de organizar a vida na Terra, organizar o espaço, organizar as reservas ambientais, as reservas para os animais, as divisas, estabelecer projetos, conquistas, divisões, equilíbrio. Essa é a intenção. Foi isso que Deus colocou no homem para ele fazer. Nós vamos vendo o mundo tentando, em muitos casos, a justiça, a equidade, todos serem felizes, viverem bem na terra, todas as nações, todos os povos. Mas nós vemos alguns se arvorando a serem ditadores, a terem mais, a serem imperialistas, colonialistas, e se achando com o direito de possuir mais nações, de possuir mais terras, achando que vão cuidar melhor, que sabem. Tudo isso ocorre porque realmente há dentro de nós este princípio, até este desejo. Todos vão ter um desejo de, se possível, se tornar o prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente, como acontece na nossa divisão política aqui no Brasil, a ser o rei em outra nação. Isso já está no interior de cada homem, procurar ser o melhor possível para ser visto como o possível melhor governante. O versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No 27 está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui no capítulo 1 de Gênesis há um relato da criação em que o homem e a mulher são criados imediatamente, são criados juntos e são criados para governar, o que dá uma igualdade entre homem e mulher, igualdade requerida nos dias de hoje, para que tanto o homem possa governar quanto a mulher. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus os criou, homem e mulher, e Deus ordenou, Deus determinou, colocou nos dois, tanto no homem quanto na mulher, este mesmo sentimento de cuidado, de governar, de dominar. Mas não significa dominar para escravizar ninguém, para torturar ninguém, para matar ninguém, para ter o direito de tirar a vida de ninguém. Mas dominar para que haja justiça na terra, para que haja organização, ordem, para que haja divisão igual, para que todos vivam bem, todos recebam o necessário para viver nesta terra. Então Deus os abençoou, vem a palavra do céu abençoando a terra. Então os céus dominam sobre a terra, não só para dar ordens, para pedir que trabalhem, mas também para abençoar, para dar direitos, para dar prazer, para dar alegria, para dar felicidade. Deus criou tudo bom, viu que era bom para o nosso prazer, para a nossa alegria. Deus nos criou para sermos felizes. Então Deus quer ser como um pai. Deus é nosso pai criador. Deus é bom. Deus viu que a luz era boa para que nós pudéssemos viver nessa luz, na luz da vida, na luz da felicidade, na luz da paz. Tudo que a luz traz, o amor revelado, o abraço, o companheirismo, todas as coisas boas Deus quer para nós, Deus criou para nós. Na luz todas essas coisas são possíveis, aparecem. Então há no homem
este propósito desde a criação. O homem já foi criado por Deus para dominar, para governar, para administrar a terra muito bem, com amor. E nós vemos aqui agora o texto de 2 Samuel 23, onde isto é relatado por um homem. O homem vai falar sobre esse sentimento e sobre essa escolha de Deus. Deus também nos escolhe, nos chama, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas os poucos escolhidos são escolhidos para governar, para liderar, para serem apóstolos, irem à frente neste ministério de levar a luz, levar a justiça, levar a verdade, levar o conhecimento de Deus, o que agrada a Deus, o que é bom, levar saúde para todos, educação para todos. Então, esses são princípios de governança, são princípios de liderança já estabelecidos lá em Gênesis, para que haja paz na terra, alegria em todas as nações, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus os abençoou, assim como Deus abençoou Abraão, para que ele fosse uma bênção para todas as famílias da terra, para que essa luz de Deus, do conhecimento de Deus, a bênção de Deus, fosse transmitida a toda a terra. Em 2 Samuel 23, Davi, o rei Davi, escreve sobre isso, este relato que vai nos remeter a Gênesis, vai nos explicar, vai trazer como um testemunho de um homem que viveu essa palavra de Gênesis. Está em 2 Samuel 23, versículo 2, que diz assim: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então, essa escolha de Deus vem do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos aqui durante uma série grande de estudos, já são mais de 700. Em alguns deles, nós falamos que o líder deve ser aquele batizado com o Espírito Santo, aquele que é ungido pelo Espírito Santo. Então, isso vem da palavra de Deus, vem desde Gênesis, vem desde a luz, da revelação da luz e da ajuda que o Espírito Santo nos dá para conhecermos a Deus. O que é luz, o que é verdade, o que é amor, o que é justiça, todas as coisas nos são ensinadas pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é mesmo Deus nos ungindo, nos ensinando, nos revelando. Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então ele assume essa escolha para liderar por ser ungido pelo Espírito de Deus. Então é o homem ungido pelo Espírito de Deus que deve liderar a igreja, que deve liderar a família, que deve liderar a nação e deve liderar o mundo. Essa é a vontade de Deus. Que aquele primeiro homem criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, o homem e a mulher juntos, dominassem sobre a terra junto com Deus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de homens e mulheres que dirigem a terra na unção de Deus, na sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus, batizados com o Espírito Santo. Quem dirige é Deus, Deus habitando em nós. Então é a sabedoria de Deus que traz o reino de Deus, é a luz de Deus, é Cristo. O Messias traz o conhecimento de tudo referente a Deus, a justiça, a verdade, como devemos fazer, viver, praticar para agradarmos a Deus. Ele nos ensina tudo. Por quê? Porque o próprio Espírito de Jesus, o próprio Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Então ele vai nos ensinando, vai nos guiando em toda a verdade e toda a justiça. É isso mesmo que ele diz aqui no versículo de número 3. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então, veja aqui a ligação de 2 Samuel 23, do rei Davi, um homem com coração segundo o coração de Deus, ungido. Ele reina pela vontade de Deus. Deus o coloca em Israel para reinar, ungido por Samuel, o profeta, na direção do Espírito Santo. Ele é ungido para que ele cumpra lá a palavra de Deus em Gênesis, que nos cria a sua imagem e semelhança para que venhamos a dominar. Mas este dominar está ligado ao Espírito de Deus, à palavra de Deus.
nós somos abençoados por Deus para dominar. Segundo o propósito de Deus, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então, em primeiro lugar, um justo. O justo viverá da fé. Todas as promessas de Deus são para o justo. O caminho estreito, a porta estreita. O justo acha a porta e o justo anda na sua justiça, na sua correção. O justo acerta pelo caminho estreito, anda pelo caminho estreito. O justo, ele conhece a verdade. O justo, ele ama. O justo, ele tem misericórdia. O justo perdoa. O justo tem a unção de Deus, o poder de Deus para levar a palavra de Deus. O justo, ele tem a unção de Deus. O justo, ele anda no caminho que o Espírito Santo conduz. O justo viverá da fé. Então, essa promessa de Deus é para o justo. E todos nós, no fundo, nós queremos andar na presença de Deus.